Você acredita que um animal pode falar? Que uma jumenta pode ter uma conversa racional com seu dono? Que um profeta de Deus pode estar espiritualmente cego enquanto seu animal de carga enxerga o sobrenatural? Parece fantasia, não é? Parece o tipo de história que encontramos em fábulas e lendas. Mas esta história está na Bíblia, palavra por palavra, registrada no livro de Números. E ela nos ensina algo profundo sobre cegueira espiritual, sobre ganância e sobre como Deus pode usar até o mais improvável dos instrumentos para falar sua verdade. Esta é a história de Balaão, um profeta que conhecia a Deus, mas cujo coração estava dividido. Um homem que ouvia a voz do Senhor, mas que também ouvia a voz da ganância. E no momento mais crítico de sua jornada, Deus usou uma jumenta para abrir seus olhos. Esta é a história mais estranha da Bíblia. Estamos no deserto de Moabe, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. O povo de Israel, liberto da escravidão do Egito, está acampado nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, em frente a Jericó. Eles são milhões, um exército de ex-escravos que derrotou reis, que conquistou territórios, que marchou através do deserto com sinais sobrenaturais, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, maná caindo do céu, água brotando de rochas, e Balaque, rei de Moabe, está apavorado. A Bíblia nos diz em Números capítulo 22, então Moabe temeu muito o povo porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Balaque viu o que Israel fez aos amorreus, viu cidades destruídas, reis derrotados, e agora esse povo acampava em sua fronteira. Ele sabia que não podia derrotá-los militarmente, então ele precisava de outra arma. Ele precisava de uma arma espiritual. Ele precisava de uma maldição. E havia um homem, famoso em toda aquela região, conhecido por seu poder espiritual. Um homem cujas bênçãos eram bênçãos e cujas maldições eram maldições. Um profeta, um adivinho, um homem que conhecia o Deus de Israel. Seu nome era Balaão, filho de Beor. Balaão não era israelita. Ele vivia em Petor, perto do rio Eufrates, na Mesopotâmia, a centenas de quilômetros de distância, mas sua fama havia se espalhado. E Balaque sabia que se alguém podia amaldiçoar Israel, era Balaão. Então Balaque enviou mensageiros, príncipes de Moabe e anciãos de Midian, homens importantes carregando presentes e promessas de riqueza, e levando uma mensagem urgente: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque reconhecia o poder de Balaão e estava disposto a pagar qualquer preço. Os mensageiros chegaram à casa de Balaão, entregaram a mensagem, ofereceram os presentes, presentes de adivinhação, diz o texto, ouro, prata, promessas de honra e riqueza. E Balaão não recusou imediatamente. Ele disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, conforme o Senhor me falar. Perceba algo importante aqui. Balaão conhecia o Senhor. Ele conhecia Yahweh, o Deus de Israel. Ele não era apenas um adivinho pagão. Ele tinha conexão com o Deus verdadeiro. E ele sabia que precisava consultar a Deus antes de tomar essa decisão. E naquela noite, Deus veio a Balaão e disse: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. A resposta de Deus foi clara: não vá, não amaldiçoe. Israel é abençoado. Fim da conversa. Na manhã seguinte, Balaão disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ele obedeceu. Mas note a forma como ele disse. Ele não disse: Israel é abençoado por Deus e eu não posso amaldiçoá-los. Ele disse: o Senhor recusa deixar-me ir. Como se o problema fosse apenas a permissão, não o próprio ato. Os mensageiros voltaram, e Balaque não desistiu. Ele enviou mensageiros ainda mais nobres, príncipes mais numerosos e mais honrados, e com uma oferta irresistível: não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Honra, riqueza, qualquer coisa que Balaão pedisse, era uma tentação poderosa. E Balaão respondeu com palavras corretas: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor meu Deus, para fazer coisa
coisa pequena ou grande, palavras bonitas, palavras piedosas. Mas então ele acrescentou: agora, pois, ficai-vos aqui também vós esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me falará mais. Para que eu saiba o que o Senhor me falará mais. Deus já havia falado claramente. A resposta já havia sido dada. Mas Balaão queria ouvir algo diferente. Ele queria que Deus mudasse de ideia, porque seu coração já estava inclinado para a recompensa. E essa é uma das lições mais perigosas desta história. Quando você continua pedindo a Deus uma resposta diferente depois que ele já falou claramente, você está revelando que não quer obedecer. Você quer permissão para fazer o que seu coração já deseja. E então aconteceu algo extraordinário. Deus veio a Balaão novamente naquela noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Deus deu permissão, mas com uma condição clara: você só fará o que eu disser. Pela manhã, Balaão se levantou, albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E então o texto nos diz algo chocante. E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia. Espere, Deus não havia dado permissão. Sim, mas Deus conhecia o coração de Balaão. Deus sabia que Balaão não ia com coração puro. Ele ia com ganância, ia com a intenção de encontrar uma forma de amaldiçoar Israel e receber a recompensa. Deus havia dado permissão, mas não aprovação. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E foi ali, naquela estrada, que Deus decidiu confrontar Balaão. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Um anjo, não um anjo qualquer. O anjo do Senhor. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que esta é uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. E ele estava ali como adversário, bloqueando o caminho. Mas aqui está o extraordinário. Balaão não viu o anjo. A jumenta viu, mas Balaão, o profeta, estava cego. E a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. A jumenta viu a espada, viu o perigo e saiu do caminho para salvar a vida de seu dono. E como Balaão reagiu? Ele espancou a jumenta. Ele bateu no animal que estava salvando sua vida, porque ele estava tão focado em seu objetivo, tão cego por sua ganância, que não conseguia ver o sobrenatural acontecendo bem na sua frente. O anjo se moveu para uma posição mais estreita, um caminho entre duas vinhas, com muros de cada lado. A jumenta viu o anjo novamente, e desta vez não havia para onde desviar. Então ela se apertou contra o muro, esmagando o pé de Balaão contra a parede, e Balaão a espancou novamente. O anjo se moveu uma terceira vez, agora para um lugar tão estreito que não havia espaço para passar nem para um lado, nem para o outro. E a jumenta, vendo o anjo com a espada desembainhada, simplesmente se deitou debaixo de Balaão. Ela não podia ir para frente, não podia ir para os lados. Então ela parou completamente, e Balaão, furioso, irritado, cego para o que estava acontecendo, espancou a jumenta com seu bordão. Foi nesse momento que Deus fez algo que só aconteceu duas vezes em toda a história humana registrada na Bíblia. A primeira foi quando a serpente falou com Eva no Éden. A segunda foi agora. E o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? A jumenta falou. Um animal irracional recebeu sobrenaturalmente a capacidade de formar palavras, de raciocinar, de questionar. E aqui está algo fascinante. Balaão não ficou chocado. Ele não pulou do animal gritando. Ele simplesmente respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo ter uma conversa com sua jumenta. Porque zombaste de mim. Se eu tiver uma espada na mão, agora te matara. A jumenta estava salvando sua vida, e ele queria matá-la. E a jumenta respondeu, com lógica, com razão, com um argumento irrefutável: não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tua até hoje? Acostumei-me porventura a fazer-te assim? E Balaão teve que admitir: não, sua própria jumenta estava provando ser mais sábia que ele. Um animal estava vendo o que um profeta não podia ver. Uma criatura sem alma estava agindo com mais sabedoria espiritual que um homem que falava com Deus. E então, finalmente, Deus abriu os olhos de Balaão. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E Balaão caiu, prostrou-se sobre seu rosto. Terror absoluto. O anjo estava ali o tempo todo. A espada estava desembainhada o tempo todo. A morte estava a centímetros de distância o tempo todo. E Balaão não viu.
O anjo falou: Por que espancaste a tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te teria matado, e a ela deixaria com vida. Leia isso novamente. Se a jumenta não tivesse se desviado, Deus teria matado Balaão e deixado a jumenta viva. O animal era mais valioso espiritualmente naquele momento que o profeta. Balaão confessou: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Ele estava disposto a voltar, mas era tarde demais para isso. O plano de Deus era maior. E o anjo disse: Vai-te com esses homens. Todavia somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Balaão podia continuar, mas agora ele entendia completamente. Ele não tinha controle. Deus tinha. Balaão continuou sua jornada. Chegou a Balaque. E 3 vezes, em 3 montanhas diferentes, Balaque pediu que ele amaldiçoasse Israel. E 3 vezes, Balaão abriu sua boca para amaldiçoar. E 3 vezes, saíram apenas bênçãos. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Balaque ficou furioso. Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém eis que inteiramente os abençoaste estas 3 vezes. E Balaão respondeu: Não te falei eu, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, isso farei? Balaão não pôde amaldiçoar, porque Deus controla até a boca daqueles que tentam se opor aos seus planos. Mas a história de Balaão não termina bem. Embora ele não tenha conseguido amaldiçoar Israel diretamente, mais tarde, no livro de Números, descobrimos que Balaão deu um conselho a Balaque. Um conselho para fazer Israel pecar através de sedução e idolatria. E isso funcionou. Israel caiu em pecado, e milhares morreram em uma praga. Balaão conseguiu sua recompensa, mas pagou o preço final. Quando Israel guerreou contra Midian, Balaão foi morto entre os inimigos de Deus. O Novo Testamento fala de Balaão 3 vezes, e todas as 3 são advertências. Pedro fala do caminho de Balaão, o caminho de amar o salário da injustiça. Judas fala do erro de Balaão, entregar-se à ganância. E Jesus, no livro de Apocalipse, fala da doutrina de Balaão, ensinar o povo de Deus a pecar. Balaão conhecia a Deus, ouvia sua voz, tinha dons espirituais, mas seu coração estava dividido, e essa divisão o destruiu. Então, o que aprendemos com essa história estranha? Primeiro, é possível estar tão espiritualmente cego que um animal enxergue mais que você. Balaão era um profeta, mas sua ganância o cegou. Sua jumenta, um animal sem capacidade de raciocínio espiritual, viu o anjo, viu o perigo e agiu para salvar ambos. Quantas vezes Deus está tentando nos parar? Quantas vezes Ele coloca obstáculos em nosso caminho, não para nos frustrar, mas para nos salvar? E nós, cegos por nossos desejos, continuamos avançando, espancando as próprias coisas que Deus usa para nos proteger. Segundo, Deus pode usar qualquer coisa para falar sua verdade. Ele usou uma jumenta. Se Deus pode fazer um animal falar, Ele pode usar qualquer instrumento para transmitir sua mensagem. A questão não é o instrumento. A questão é: estamos ouvindo? Terceiro, você não pode manipular Deus. Balaão tentou. Ele queria a bênção de Deus e a recompensa de Balaque. Ele queria servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus disse que isso é impossível. Ninguém pode servir a 2 senhores. Quarto, a cegueira espiritual é real, e ela é mais perigosa que a cegueira física, porque você pode estar andando direto para a destruição, achando que está no caminho certo. E finalmente, Deus cumpre seus propósitos, com ou sem nossa cooperação. Balaão não pôde amaldiçoar Israel, porque Deus havia abençoado, e nenhum poder no céu, na terra ou no inferno pode reverter uma bênção que Deus pronunciou. A história de Balaão e a jumenta é estranha, é surpreendente, é quase impossível de acreditar, mas está na Bíblia, e está lá por uma razão, para nos lembrar que Deus vê o que não vemos, que Ele fala quando precisamos ouvir, que Ele pode usar até o mais improvável dos mensageiros, e que a ganância pode nos cegar para os milagres acontecendo bem na nossa frente. Balaão tinha uma jumenta que via anjos, e ele a espancou por isso. Quantas bênçãos você está espancando porque elas não parecem da forma que você esperava? Se essa história desafiou você a ver com olhos espirituais, considere se inscrever no canal para mais histórias bíblicas que transformam nossa compreensão de Deus.